No evangelho de hoje, Lucas, ele nos apresenta um discurso de Jesus sobre o fim dos tempos, ou seja, um discurso escatológico. Então eu convido você a estar comigo nesta meditação da palavra de Deus para entender aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer no dia de hoje. E já quero te fazer um convite, meu irmão. Vá à Santa Missa no dia de hoje e pegue a sua Bíblia para acompanhar o texto que iremos meditar no dia de hoje. Mas vamos invocar sobre nós o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, que neste domingo, dia do Senhor, concede-nos a graça do entendimento da Tua palavra. E que nós consigamos aplicar na nossa vida aquilo que é Tua palavra, Senhor. Que a bem-aventurada Virgem Maria e São José possam interceder por nós no dia de hoje. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O texto que a liturgia nos propõe para hoje é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 19. Primeiramente, nós estamos já dentro de Jerusalém, ou seja, Jesus já se encontra em Jerusalém, e mais específico no templo. Ou seja, no capítulo 9, a partir do versículo 51, do mesmo evangelho, Lucas nos retrata o momento em que Jesus ele se dirige a Jerusalém. Então, Jesus vai passando por todo o caminho, todo o translado até chegar em Jerusalém, até que nesse capítulo que estamos, Jesus já está em Jerusalém e Jesus está no templo. Então, dentro dessa passagem bíblica, nós vamos ter um discurso de Jesus que vai falar sobre a ruína do templo. E quando nós aplicamos na nossa vida, no nosso contexto, também pode ser entendido como o fim dos tempos. A volta de Jesus, o fim do mundo. Agora vamos entender. Os versículos do 5 ao 7 vai nos mostrar alguns pontos interessantes e importantes para entender o texto. Primeiramente, alguns estavam admirados com o templo, com as pedras do templo, com a ornamentação do templo. E mediante isso, Jesus inicia o seu discurso, onde no versículo 6, Jesus vai dizer o seguinte: contemplai essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não será demolida. Perguntaram-lhe então: quando será isso, mestre? E qual é o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Veja, Jesus aqui está predizendo o que posteriormente vai ser realizado na destruição de Jerusalém, na destruição do templo. Ou seja, no ano de 70 depois de Cristo, os romanos eles destroem o templo. E então, nessa realidade, está se cumprindo aquilo que Jesus está dizendo aqui. Então, mediante isso, os discípulos perguntam: ora, quando é que isso vai acontecer? Quais são os sinais na qual isso vai ser acontecido, vai se concretizar? E aí, a partir do versículo 8 em diante, Jesus começa a dizer os sinais que vai predizer antes de se acontecer essa realidade. Então, o que é que Jesus vai dizer no versículo 8? Respondeu: atenção para não ser desenganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e ainda, o tempo está próximo, não o sigais. Veja, na época de Jesus, existiam muitos falsos messias. E aqui é interessante que nós entendamos que o termo hebraico Messias significa ungido. Que quando se traduziu para o grego, se traduziu como Christos, que isso também significa ungido. Então, na época de Jesus, existiam muitos falsos messias. Muitas pessoas querendo se colocar como falso messias, como falso salvador. E quando nós pegamos essa palavra para aplicar na nossa vida, aqui nós já podemos extrair como lição para a nossa vida no dia de hoje, é que nós precisamos ter cuidado para não ser enganados por falsos messias. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nós vivemos nessa realidade, neste tempo,
onde muitos falsos profetas, muitos falsos messias querem nos apresentar um Jesus que é totalmente o oposto daquilo que realmente ele é. E nós vemos tantas realidades na qual muitos até utilizam do evangelho para enganar muitos. E Jesus aqui deixa bem claro: atenção para não seres enganados. Meu irmão, para que nós não sejamos enganados, nós precisamos conhecer de fato Jesus. Nós precisamos de fato conhecer a igreja de Cristo. E buscar viver na nossa vida toda essa realidade na qual o Senhor nos chama a viver. Agora, o texto ele vai continuando. Então Jesus vai continuar falando: quando ouvirdes falar em guerras, em subversões, não vos aterrorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Veja, Jesus está advertindo de que vai acontecer guerras, de que vai acontecer nações contra nações, mas ainda não vai ser o fim. Veja, será se isso também nos retrata o que nós estamos vivendo hoje? Será se nós estamos de antemão à vinda de Jesus? Veja, são muitos sinais que Jesus, há 2000 anos atrás, já nos alertava sobre isso. Então é importante que nós fiquemos atentos aos sinais de Deus, aquilo que Jesus está nos expondo. Veja, quantas nações têm guerreado umas contra as outras? Quantas divisões, quantos escândalos, quantas situações climáticas que tem acontecendo. Meu irmão, minha irmã, isso não é à toa. São sinais na qual nós precisamos ficar atentos. Veja, e o texto continua, Jesus começa a falar muitas coisas. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reinos. E haverá grandes terremotos, pestes, fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. Agora, o texto ainda continua porque são muitos pontos. E o texto vai dizer: antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas e às prisões, de vos conduzir a reis e governadores por causa do meu nome. Veja, Jesus vai dizer que antes de tudo isso acontecer, vai haver perseguições. Meu irmão, Jesus já está nos alertando de uma realidade na qual nós vivemos ainda hoje. E vamos continuar vivendo até o dia que Jesus voltar, que é a perseguição. E a perseguição acontece por quê? Porque o evangelho, ele rema contra a maré do mundo. Então, quando você começa a expor Jesus, quando você começa a anunciar o evangelho, quando você começa a expor para a humanidade que a única verdade é Cristo, muitos vão te perseguir. Vão te perseguir na família, vão te perseguir no trabalho, vão te perseguir até dentro da própria igreja. Mas Jesus deixa bem claro que, em meio à perseguição, o versículo 13 vai nos dar um ensinamento maravilhoso. Em meio à perseguição, vos será ocasião de testemunho. Meu irmão, aqui é a grande lição que o texto bíblico também quer nos transmitir hoje. Para que nós tenhamos um testemunho de Cristo autêntico, em alguns momentos da vida nós seremos perseguidos. E essa perseguição é a prova, é o momento em que nós devemos testemunhar Jesus. Meu irmão, é muito fácil a gente viver uma vida tranquila, uma vida de paz. Mas se você de fato quer testemunhar Jesus, é necessário passar por perseguição. É necessário ser provado. Porque é nessa prova, é nessa perseguição na qual nós podemos testemunhar o amor de Cristo, a esperança. Veja, são tantos ensinamentos que a palavra de Deus tem para nos dizer, que eu vou me atentar aqui. Eu vou concluir com o versículo 19. Que o versículo 19, meio a tudo isso que foi falado, vai dizer o seguinte: é pela perseverança que mantereis vossas vidas. Veja,
Aqui é o terceiro e grande ensinamento que a palavra de Deus tem para nos dizer hoje. Se nós queremos ser salvos, se nós queremos preservar a nossa vida, é necessário a perseverança. Meu irmão, aqui é um tema tão importante na nossa vida, na vida de cristão, na vida de católico, na qual nós precisamos até o fim ser perseverantes, ser firmes e não desistir e não voltar atrás. Então veja, em tempos de crises, em tempos de problemas, em tempos de perseguição, Jesus quer nos ensinar que é necessário sermos perseverantes. E nós não podemos desistir com qualquer perseguição. Nós não podemos desanimar com qualquer coisa. Isso também serve para mim que estou pregando. Não é só apenas palavras vãs, é palavra do Senhor, é palavra de Deus. E nós, neste dia, precisamos abrir o coração e busquemos compreender aquilo que é palavra de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te abençoe neste domingo, que Deus te conceda a graça de no dia do Senhor, Ele te dá o entendimento desta palavra. E como eu disse no início, eu convido você a ir na Santa Missa no dia de hoje, porque é lá onde nós nos alimentamos do pão da palavra e do pão da Eucaristia. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que, em nome de Jesus, essa palavra fecunde o teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.